Boa tarde a todos. É com um enorme prazer que eu dou as boas-vindas a essa sessão. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Crespi. Sou membro da CFA Society do Luxemburgo e também da comunidade CFA de língua portuguesa. Agora eu tenho a honra de fazer a abertura desse evento e agradeço a presença de todos que nos acompanham nessa transmissão. Ah, Essa entrevista acontece poucos dias após a divulgação dos resultados do ISM de 2025. E ao longo da sessão a gente vai abordar a história e o funcionamento do modelo de financiamento, os desafios futuros do mecanismo europeu de estabilidade. Para aprofundar esse tema, nosso convidado de hoje é o João Gião. Ele trabalhou no IFSF quase desde o início, migrou em 2012 para a instituição sucessora, que é o ISM. E após o intervalo como membro do conselho da CMVM em Portugal, ele retornou ao ISM, onde hoje ele atua como diretor jurídico. E ele também é membro do conselho de administração e, bom, pelo profundo histórico da organização, o João é a pessoa perfeita para esse debate. Muito obrigado por estar conosco, João. Agora, como entrevistador, o Ireneu Martins, que também é membro do comitê, trabalha com projetos financiados pelo Banco Mundial e a União Europeia, também possui sólida experiência no mercado financeiro de capitais. Obrigado também, Ireneu. Bom, sem mais delongas, passo a palavra ao Ireneu para dar início à entrevista e uma excelente sessão a todos. Obrigado, Rodrigo. Pronto, renovados os votos de boa tarde. João, é um grande prazer, é um enorme prazer termos aqui conosco. É, Acreditamos que vai enriquecer bastante este evento em poucos minutos. Eu acredito que muitos vamos adquirir, vamos absorver muita coisa e vai ser o início, então, de uma grande busca de conhecimento. Então, desde já, eu agradeço mais uma vez, João, por essa presença. E pronto, vamos naquilo que de facto vai fazer valer o nosso encontro de hoje. É, João, pronto, nós começaríamos já logo aqui da primeira questão do dia, porque eu acredito que todo mundo está apreensivo para saber muito do mecanismo. Então, nós, naquilo que é o conhecimento absorvido, fomos vendo que, em resposta às crises da dívida soberana vivida na zona euro, em 2010 foi criado isso com fins temporários, a Facilidade Europeia de Estabilidade Financeira, ou então com a sigla inglesa EFSF. Por sua vez, 2 anos depois, foi criado com caráter permanente o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que tem a sigla também inglesa ESM. O João entrou no EFSF em 2011, isso um ano após a respectiva fundação e logo após a concessão do empréstimo a Portugal, e migrou para o ESM, ou ESM, logo desde o início, tendo aí permaneceu desde então com apenas um interregno de 4 anos, em que viveu no Conselho e que serviu até no Conselho de Administração do CMVM. Como tal, o João viveu parte da história inicial do EFSF, viveu praticamente toda a história do ESME. Diante disso, João, pode nos contar quais foram os principais marcos históricos do EFSF e do ESME? E se desejar também fazer uma ligação com algumas partes história pessoal e profissional nessa instituição. Por favor. Bom, antes de mais, boa tarde, bom dia e boa noite a todos os que nos estão a ver e que nos vão ver através da gravação. É para mim um imenso prazer estar aqui a falar convosco hoje, a convite da comunidade CFA da língua portuguesa, e queria agradecer esse convite na pessoa do Miguel Menezes Falcão, que também está aqui, meu ex-colega na CMVM, justamente. E também queria agradecer ao Rodrigo pelas simpáticas palavras na abertura da sessão e a si, Ireneu, por conduzir esta entrevista e por, no fundo, nos dar a todos a possibilidade de discutirmos o ISM no seio da comunidade financeira lusófona.
E eu creio que esta discussão é uma discussão importante de ter neste momento, não só porque vimos de apresentar os resultados anuais, como disse o Rodrigo na sua introdução, mas também porque o ISM saiu um pouco do foco da atenção mediática em Portugal e suspeito também no espaço da lusofonia. E muitas pessoas, creio que já não têm a noção exata sobre o papel que o ISM desempenha na arquitetura da União Económica e Monetária a que Portugal pertence. E a verdade é que, se pensarmos um pouco, isto não foi sempre assim. Há 15 anos atrás, por exemplo, o ISM e o seu predecessor, o IFSF, que o Irneu também já referiu, dominavam completamente a imprensa económica em Portugal e, em boa medida, também a imprensa generalista. E isso porquê? Porque o IFSF, cá está, financiou o programa de ajustamento económico que Portugal solicitou na altura e a cobertura noticiosa era muito extensa. Eu recordo-me de que os jornais económicos reportavam ativamente todas as emissões de dívida que nós fazíamos no IFSF, na medida em que elas serviam para garantir a liquidez do Estado português, que se tinha deixado impossibilitar, digamos assim, de financiar nos mercados internacionais a taxas sustentáveis. A imprensa portuguesa, na altura, também acompanhava com grande intensidade a própria transição do IFSF para o ISM. No fundo, o ISM, enquanto mecanismo permanente, estava previsto desde o início, mas houve uma compressão do calendário para a sua constituição, justamente para fazer face ao agudizar dos efeitos da crise que se sentiam na altura. E, naturalmente, a cobertura noticiosa refletia igualmente todo o escrutínio que se fazia em Portugal na altura sobre o cumprimento das metas acordadas no contexto do tal programa de ajustamento económico. Peço desculpa, houve aqui uma chamada a entrar, são os problemas da televisão em direto. Como dizia, havia também um escrutínio grande na imprensa sobre o cumprimento das metas a que Portugal se tinha comprometido no contexto do programa de ajustamento económico, não apenas para verificar, para escrutinar se as medidas eram de facto implementadas ou não, mas também, sobretudo, para abordar o seu impacto económico, político e social, que, quem se lembra, de facto eram muitos. Com o fim do programa de ajustamento económico, é normal que este foco mediático se tenha ido perdendo, mas a verdade é que para uma nova geração de cidadãos, e diria até para muitos dos nossos colegas mais novos, profissionais do setor financeiro, o ISM e o IFSF acabam por ser apenas umas referências mais ou menos vagas a instituições europeias situadas ali algures no centro da Europa, e designadamente aqui do Luxemburgo, que tenho atrás de mim na janela. E, em bom rigor, o ISM continua, mesmo no dia de hoje, a desempenhar um papel fundamental para a estabilidade da zona euro, o que tem um impacto diário na vida das pessoas. Okay? Pensem no seguinte, no contexto atual em que nós vivemos, marcado por guerras, marcado por uma enorme volatilidade dos mercados financeiros, e marcada por riscos geopolíticos tão altos como nunca foram nos últimos 50 anos, os spreads soberanos europeus têm-se mantido muito contidos. Okay? Isto é um facto, não é uma opinião. E se, em contraste, olharmos para o que aconteceu há 15 anos atrás, verificamos que aconteceu exatamente o contrário do que acontece hoje em dia. E isto não é uma obra do acaso. Isto é uma obra da arquitetura que se desenhou e que se pôs em prática, entretanto, e o ISM é justamente uma peça fundamental dessa arquitetura. Mas para aqui chegarmos, enfim, as coisas não aconteceram de um dia para o outro e de facto houve uma evolução grande e se eu tiver de apontar, digamos assim, os principais marcos históricos, como sugeriu o Irneu, eu diria o seguinte. Tudo começou, na verdade, com a crise da dívida soberana, que apresentou uma ameaça à sobrevivência do próprio euro.
no início, quando o euro foi criado, houve ali uma espécie de pequeno milagre económico, porque parecia que o sucesso económico das nações mais fortes, que faziam parte da zona do euro, parecia que se espalhava pela Europa, digamos assim, pelas nações que eram os componentes mais fracos da zona económica e monetária. O que aconteceu em 2009 foi justamente uma inflexão nesta tendência. O que aconteceu em 2009? Houve eleições na Grécia e o novo governo assumiu déficits orçamentais muito superiores àquilo que tinham sido reportados anteriormente. E com isto, a confiança dos mercados na zona euro começou a evaporar-se e a tendência inverteu-se, criando aquilo que, enfim, se designou chamar um ciclo de contágio. Foi o primeiro que a zona euro conheceu. E a partir daí, diversos membros da zona euro enfrentaram uma coisa que nunca tinham enfrentado, que foi o risco de perder a capacidade de se financiarem nos mercados financeiros. E perder a capacidade de se financiar nos mercados financeiros pode significar, e significou, de facto, na altura, coisas diferentes. Para alguns, significou o risco de perder completamente o acesso ao mercado. Para outros, significou o fim da capacidade de se financiarem em mercado a taxas sustentáveis. Ou seja, conseguiam continuar a aceder ao mercado, mas as taxas que tinham que pagar eram tão altas que claramente eram colocados num caminho de insustentabilidade de longo prazo. E, portanto, a partir daqui, tornou-se evidente que era necessário criar uma rede de segurança própria, uma rede financeira de segurança própria para defender o euro. Porquê? Porque o FMI, que foi, digamos assim, a primeira instituição para a qual se olhou, na capacidade de credor de última instância do sistema financeiro internacional, não tinha ele próprio capacidade para financiar todos os Estados-membros da zona euro que estavam em risco de perder o acesso aos mercados. E, portanto, isso basicamente levou a que, num célebre fim de semana de maio de 2010, se tenha, de facto, chegado a acordo, os líderes políticos europeus chegaram a acordo sobre a criação dessa tal rede de segurança específica da zona euro. Houve, enfim, diversa terminologia que era usada na altura, mais ou menos criativa, digamos assim. Havia muito a terminologia, era o bailout fund, o fundo de resgate. Aquela que eu achava mais piada era a bazuca mais bélica, era a bazuca europeia que era necessário criar. Para quê? Para acalmar os mercados, no fundo. Para acalmar os mercados. E no fundo, esta bazuca mais não era do que a necessidade de anunciar um número que acalmasse os mercados financeiros. E como vocês sabem melhor do que eu, os mercados não dormem, desde a Ásia até aos Estados Unidos, os mercados, há sempre algum mercado aberto. E na verdade, havia grande inquietude e impaciência por esse mundo fora, que basicamente resultava do contraste entre a ação decisiva para lidar com os problemas da crise financeira que se assistiu nos Estados Unidos, com as hesitações a que a Europa com que a Europa ia respondendo, digamos assim, aos problemas que se iam agudizando, e os números que se colocavam em cima da mesa não eram nunca suficientes para lograr acalmar os mercados. Então, era necessário pôr em cima da mesa um número grande. E nesse fim de semana ficou conhecido como o célebre fim de semana dos 750 mil milhões de euros. Foi um número, de facto, suficientemente grande e que iniciou esse processo de acalmia dos mercados. Este número, os 750 mil milhões, na verdade, era um puzzle que era composto por diversas peças. 60 mil milhões vinham do IFSM,
Aqui as siglas são todas muito parecidas, portanto é fácil as pessoas confundirem. Mas eu repito, EFSM, European Financial Stabilization Mechanism, que era um mecanismo coordenado pela Comissão Europeia, que também era financiado através da emissão de dívida pela Comissão Europeia, em nome da União Europeia, e que era garantida, digamos assim, através do espaço disponível no orçamento da União Europeia. Estes 60 mil milhões, cá está, não era um número suficientemente impressivo para funcionar como bazuca e, portanto, era preciso mais. O que faltava foi, basicamente, posto em cima da mesa pela criação do IFSF. O IFSF, enquanto fundo autónomo, capaz de contrair empréstimos nos mercados internacionais, com base em garantias prestadas pelos Estados-membros e já não com base no espaço disponível do orçamento comunitário. E este fundo novo, o IFSF, European Financial Stability Facility, foi dado a conhecer ao mundo com um montante de 440 mil milhões. No fim, isto dá 500 mil milhões, perguntarão vocês, e de onde é que vêm os outros 250 mil milhões? Estes 250 mil milhões, na verdade, foram mais teóricos do que práticos, mas era o número que se acreditava ser o montante que o Fundo Monetário Internacional colocaria como top-up, digamos assim, aos 500 mil milhões que seriam originados pela zona euro. Os 440 milhões, na verdade, resultam um pouco de forma aleatória de um esforço diplomático e de um cálculo aritmético. Ou seja, cria-se um número redondo, o número que os decisores políticos na altura tinham em mente como suficiente para acalmar os mercados eram 200 mil milhões, mas como nestas coisas das negociações na Europa há sempre um pouco de, digamos assim, bargaining, o número que se pôs em cima da mesa foi de 400 mil milhões, porque havia a expectativa de que se podia ter que reduzir a metade. Como 400 mil milhões não ligava muito com os 60 mil milhões do IFSM, decidiu pôr-se, bom, vamos fazer 440 e isto junto com os 60 já dá 500. O que é que aconteceu? Para surpresa de muitos, os Estados-membros nunca rejeitaram a hipótese dos 440 mil milhões e, portanto, chegámos ao bonito número dos 750 mil milhões. Acho que era interessante referir aqui que o IFSF surge como uma sociedade anónima de direito luxemburguês, que é uma solução um pouco bizarra e atípica para soluções de natureza intergovernamental, porque basicamente o que nós tínhamos aqui em cima da mesa no tal confronto diplomático que eu referia era o método comunitário, ou seja, arranjar uma solução no seio das instituições já existentes no quadro da União Europeia, ou uma solução intergovernamental, que é quando os Estados-membros da União Europeia fazem uma coisa ao lado. Normalmente, essas coisas ao lado que existem e que são criadas são feitas ao abrigo do direito internacional público. O IFSF foi criado como uma sociedade anónima de direito luxemburguês. Portanto, uma solução bizarra e atípica, mas necessária para criar um SPV, que era justamente aquilo que se queria criar, de forma a que se fosse possível superar um impasse diplomático, porque na altura a Alemanha não queria seguir o método comunitário porque achava que se os Estados-membros garantissem dívida emitida pela União Europeia e, portanto, controlada pela Comissão, isso de alguma forma prejudicaria o equilíbrio institucional entre o Conselho, que são os Estados-membros, e a Comissão Europeia. E, portanto, eis-nos chegados ao IFSF, à criação do IFSF, como Sociedade Anónima de Direito Luxemburguês. A decisão de o criar foi tomada em maio, como referi, 2010, e num curtíssimo espaço de tempo o IFSF tornou-se operacional. Operacional tanto na parte do financiamento, da emissão de dívida nos mercados. A primeira emissão de obrigações ao abrigo do programa de dívida foi em janeiro de 2011, logo, portanto, poucos meses depois da criação
da própria sociedade. E isso não deixa de ser assinalável, quer dizer, como um grande sucesso da criatividade dos líderes políticos da Europa, porque, na verdade, num espaço de meses, passou-se de um esboço em papel, numa reunião a largas horas da madrugada de um fim de semana, de maio, para ter um emitente estabelecido com o rating máximo obtido das 3 principais agências de notação de crédito, com os principais agentes de mercado com linhas de crédito abertas para poder comprar essa dívida e com essa, digamos assim, esse SPV criado, esse fundo de resgate recém-criado, a emitir largas quantidades de capital e, por sua vez, a utilizá-lo, essas largas quantidades de capital, para prestar a assistência financeira que, entretanto, tinha sido solicitada por Irlanda e por Portugal. E esta utilização por parte da Irlanda e de Portugal não deixou de constituir uma surpresa, porque no tal fim de semana de maio, quando houve o anúncio da bazuca dos 750 mil milhões, no espírito de muitos, o anúncio chegaria. Ou seja, era um anúncio de um fundo de resgate cuja intenção era nunca ser utilizado. E a verdade é que depois os pedidos chegaram e neste curto espaço de tempo foi necessário montar o programa de emissão de dívida e montar toda a infraestrutura jurídica e operacional para depois poder usá-los, os montantes levantados em mercado, para prestar o auxílio financeiro aos Estados que dele necessitavam. E enfim, nunca parava. Todos os fins de semana havia surpresas novas e, portanto, depois nunca podíamos descansar sobre os louros obtidos, porque rapidamente se chegou à conclusão que os instrumentos de assistência financeira que existiam talvez não fossem suficientes para responder a todos os aspectos da crise que tínhamos que enfrentar e portanto, num esforço contínuo, o IFSF, ao longo de 2011, foi dotado de instrumentos adicionais, incluindo a capacidade de comprar obrigações dos Estados-membros em mercado primário e em mercado secundário, e também a capacidade de conceder linhas de crédito cautelares, instrumentos esses que mais tarde seriam também transferidos para o toolkit do ISM, quando ele foi criado. Enfim, tudo isto era para ter também um efeito calmante sobre os mercados, mas na altura, enfim, nota pessoal e um pequeno parênteses, estes meses de dezembro de 2011 e até, digamos assim, ao fim de 2012, foram de facto os anos mais intensos da minha vida profissional, no sentido de que os dias de trabalho tinham constantemente 20 horas, toda a gente trabalhava a seguir ao jantar, havia conferências telefónicas à 1 da manhã, à meia-noite, às 2 da manhã. Trabalhei na véspera de Natal, no dia de Natal, na véspera de Ano Novo, no dia de Ano Novo. Eram, de facto, dias que hoje em dia são apenas uma memória distante, mas que deixaram marcas muito pesadas para quem os viveu. Digo eu isto porquê? Porque a seguir a todo este esforço, que já não foi coisa pouca, veio a necessidade do segundo programa para a Grécia, que foi também uma coisa pesada, digamos assim, porque o primeiro programa já tinha custado muito a negociar, não atingiu os seus objetivos, e o segundo programa implicou, para aqueles que se lembram, uma grande reestruturação da dívida do setor privado, chamado PSI, Private Sector Involvement, que na altura foi a maior da história. Outra consequência, digamos assim, desta crise em modo acelerado foi a aceleração da criação do tratado ISM,
que foi assinado logo em outubro de 2012. Ele originariamente estava previsto, talvez para 2015 ou 2016, foi logo acelerado para 2012. E o ISM, enquanto instituição permanente, enquanto criador de última instância da zona euro permanente, iniciou logo funções também em outubro de 2012 e oferecia um quadro muito mais robusto do que o IFSF, com uma capacidade de responder não apenas de forma mais rápida, mas também menos onerosa para os Estados-membros da zona do euro. O ISM é também um produto, digamos assim, do intergovernamentalismo, ou seja, não foi constituído dentro do quadro dos tratados da União Europeia. Portanto, ao contrário do PCE, ao contrário do BEI, o ISM não é uma instituição comunitária. O ISM foi criado através do seu próprio tratado pelo conjunto de países que fazem parte da zona do euro, o que é um subgrupo, digamos assim, dos Estados-membros que fazem parte da União Europeia. Ok? Foi criado com uma base não de garantias, como o IFSF, mas com uma base de capital. Capital realizado e capital chamável, digamos assim, o callable capital. O capital realizado sozinho foram na altura da Constituição, hoje os montantes são superiores, mas na altura da Constituição foram 80 mil milhões. O que significa que logo na altura e ainda hoje fizeram do ISM a instituição financeira internacional com o maior paid-in capital do mundo. E isso, do ponto de vista do efeito bazuca, digamos assim, estávamos a discutir há pouco, foi naturalmente muito, digamos assim, impressivo. Capital realizado significa que todos os Estados que são acionistas do ISM tiveram que aportar esse capital, o que constituiu um desafio político e, em alguns casos, económico, internamente. Ou seja, houve alguns países, designadamente a Alemanha, que conheceu diversos debates internos que punham em causa a validade das contribuições de capital da Alemanha, tiveram que ser julgadas no próprio Tribunal Constitucional alemão e, portanto, antes do ISM poder arrancar, como arrancou em outubro de 2012, houve, de facto, uma discussão prévia, digamos assim, um debate prévio em alguns tribunais constitucionais nacionais, o mais importante, digamos assim, pelo impacto que teve e até por ser o maior acionista, foi a análise que se fez no Tribunal Constitucional alemão, que acabou por dar a luz verde e, portanto, o ISM acabou por acontecer. E foi bom que o tivesse feito na altura em que aconteceu, porque ainda em 2012 foi necessário ao ISM lançar o seu primeiro programa de assistência financeira, que teve como destinatário a Espanha, mais especificamente o setor bancário espanhol. A primeira operação do ISM não foi, digamos assim, um programa de ajustamento clássico do estilo que a Grécia, Portugal e a Irlanda conheceram. Foi um pacote específico dedicado à recapitalização do setor bancário espanhol. E nesse sentido foi inovador. Foi também inovador noutro sentido porque pela primeira vez se testaram novas técnicas de prestar a assistência financeira, como por exemplo os desembolsos da assistência financeira em espécie, porque justamente o objetivo não era providenciar liquidez, era recapitalizar bancos. Era mais fácil fazer o desembolso da assistência financeira do ISM em espécie, em obrigações do próprio ISM, que depois eram usadas como contribuições em espécie para a recapitalização dos bancos. Portanto, isto tornou o processo muito mais ágil e muito mais rápido, porque naturalmente não havia a necessidade dos mercados providenciarem essa liquidez tão extensa, o que às vezes pode ser desafiante, como sabemos. No ano seguinte, em 2013, foi a vez de Chipre.
seguir-se na lista, e o programa de Chipre marcou também ele próprio um novo ponto de viragem, porque pela primeira vez os depositantes bancários acima do limiar de garantia de 100 mil euros foram chamados a suportar perdas como condição do resgate. E isto sinalizou uma mudança do modelo de bailout financiado exclusivamente pelos contribuintes para uma abordagem de bail-in, o que de alguma forma antecipou depois a lógica seguida pela Diretiva de Recuperação e Resolução Bancárias. No fundo, com isto, completou-se o ciclo, digamos assim, de Estados-membros que vieram pedir auxílio e o resgate de tanto do IFSF como do ISM. Depois iniciámos o ciclo seguinte, que é o ciclo do fim dos programas de assistência, a saída dos programas de que alguns de vós, porventura, ainda se recordarão. E, de facto, aconteceu que, um a um, os 5 países que receberam a nossa ajuda saíram dos seus programas porque recuperaram o acesso ao financiamento junto dos mercados em condições sustentáveis. Naturalmente que isso não significa que nós já não estejamos em contacto próximo com estes beneficiários de auxílio financeiro. Estamos com todos ainda e vamos estar por muito tempo. Porquê? Porque os nossos financiamentos são financiamentos de muito longo prazo. Isso significa que nós mantemos um contacto muito estreito com todos eles, através do nosso sistema de alerta precoce, que é a minha tradução para português do Early Warning System, que nós temos em posição, digamos assim, para identificar e enfrentar, numa fase inicial, quaisquer necessidades e dificuldades financeiras futuras que os Estados beneficiários venham a conhecer. A verdade é que atualmente os 5 Estados-membros que receberam a assistência financeira do ISM e do IFSF crescem acima da média da zona do euro, são já globalmente vistos, digamos assim, como casos de sucesso, o que de alguma forma, na minha opinião, valida o modelo que foi seguido para os programas de ajustamento económico em cada um desses países. Em 2021 houve a revisão do Tratado do ISM, os membros do ISM assinaram um acordo que altera o tratado inicial de forma a atribuir novas responsabilidades ao ISM. Uma delas, a principal, é o ISM atuar como backstop do Single Resolution Fund e assumir um papel mais forte, digamos assim, no desenho de futuros programas de ajustamento e no que toca à prevenção de crises. Porquê? Porque, na altura, muito digamos assim, do desenho dos programas de ajustamento foi feito pelo FMI, que era quem tinha a experiência para tal, e porque o IFSF não existia 3 semanas antes, e portanto isso era normal que assim fosse. A verdade é que agora, 15 anos depois, considera-se que o ISM, enquanto mecanismo permanente, tem todas as capacidades para, de forma autónoma, ter um papel, digamos assim, cimeiro na negociação e no desenho dos programas de ajustamento económico, quando eles forem necessários. Este novo tratado ainda não está em vigor, entrará em vigor assim que for ratificado pelos parlamentos dos 21 Estados-membros do ISM, atualmente agora depois da chegada da Bulgária e da Croácia. Todos já ratificaram, inclusivamente a Croácia e a Bulgária, excepto a Itália, e, portanto, nesse processo de espera, continuamos. Pois é, João. Muito obrigado, muito obrigado. Foi muito, muito. Aprendemos muito nesse pequeno histórico. Mas Foi um pouco o arco, foi. digamos assim, para completar Sim, o arco. foi. Prometo que nas próximas respostas vou ser mais curto, mas isto foi só para dar assim um arco Não, mas foi muito bom, é assim, daquilo quase que trezentos e o sessenta ISM graus. foi desde o início até ao momento presente. Não, mas foi muito bom, foi muito proativo demais até. Foi muito bom. João, quem acompanhou as crises soberanas ouviu falar, acima de tudo, da Troika, que é formado pelo FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu.
E os nomes IFSF e o ISM tipicamente apareciam apenas em notícias mais técnicas. E diante disso, João, consegue nos explicar como se enquadra o IFSF e o ISM no âmbito da Troika? Olha, não, isso era justamente o ponto que eu estava a dizer antes, porque a Troika, a Troika tem uma conotação negativa, ficou com uma conotação negativa, ainda hoje faz parte do estigma, todos os credores de última instância, como o FMI e o ISM, sofrem um pouco do estigma que é, é racional e compreensível, mas também injusto. Ou seja, credor de última instância significa credor de última instância, ou seja, significa que é sempre o último recurso, certo? E isso, por si só, naturalmente traz um estigma que é inultrapassável. Porquê? Porque significa que quem precisa da ciência financeira vai tentar esgotar primeiro todos os recursos até chegar ao credor de última instância, digamos assim. A assistência financeira prestada por estes credores de última instância normalmente traz associada essa condicionalidade, não é? Que são os tais programas de ajustamento económico, que, independentemente da forma que assumam e da substância que assumam, são sempre difíceis de implementar. Obrigam e exigem das pessoas sacrifícios, ok? E, portanto, é daí que é compreensível e justificado, digamos assim, o efeito deste estigma. Quando eu digo que é parcialmente injusto, é porque é também por causa destes sacrifícios que são sentidos e que são implementados e sentidos num determinado momento, que depois se colhem os resultados positivos no futuro. E aquilo que eu dizia de estes 5 países serem agora os que mais crescem na zona do euro também não é por acaso, é porque justamente passaram por estes programas e fizeram este programa de ajustamento económico. Bom, mas o porquê da Troika, na altura como foi dada a conhecer ao mundo, ter esta composição, FMI, Comissão, BCE, e o papel do ISM e do IFSF, no fundo, ser o do livre de cheques. Porquê é que isto era assim? Era assim porque não podia ter sido de outra forma. O IFSF e o ISM não existiam, tiveram que ser criados do nada, e quando a solução teve que ser, digamos assim, implementada, na verdade, ninguém na Europa estava inteiramente preparado para, de forma autónoma, dar a resposta à crise. E, portanto, isto significou que foi necessária a combinação de experiência de todas estas entidades, e o Fundo Monetário Internacional veio porque tinha e tem uma vasta prática de gestão de crises de dívida soberana pelo mundo fora, apesar de ter, digamos assim, uma área de incidência muito mais focada nas economias em vias de desenvolvimento ou menos desenvolvidas e menos nas economias avançadas. Não é? O Banco Central Europeu tinha as suas competências ligadas ao setor bancário e à estabilidade monetária, e a Comissão Europeia era a única entidade de todas estas que dispunha da capacidade administrativa para coordenar os instrumentos de resposta à crise, especificamente dirigidas aos membros da União Europeia. E, portanto, tudo isto teve que se construir do zero, e o que faltava a estas 3 entidades era justamente a rede financeira. E foi isto que o IFSF e o ISM foram, de forma temporária e permanente, respectivamente, foram chamados, digamos assim, a preencher. Foi esse o papel que foram chamados a preencher. E, portanto, nesses primeiros tempos, o papel era, sobretudo, de fornecer o financiamento. E isto fez com que, digamos assim, a natureza das instituições, das nossas instituições, tanto do IFSF como do ISM, tenha uma natureza um pouco híbrida, porque nós temos uma missão, digamos assim, de
política pública, mas, por outro lado, também temos uma natureza, o nosso ADN é o mercado. As pessoas que trabalham aqui vieram em dose igual do mercado e do setor público, justamente para responder a esta dupla necessidade que temos no seu papel, digamos assim, de angariador dos fundos que são necessários para prestar o auxílio financeiro, se comportar como qualquer agente de mercado de direito privado. Agora, já sabe que para a imprensa o que vende é o sangue, digamos assim, e, portanto, aquela parte da negociação das condições, dos programas de ajustamento, era a parte que tinha, digamos assim, mais relevância social e política, e, portanto, era por isso que as ações da Comissão do BCE e do FMI, da Troika, ocupassem mais o foco mediático. Hoje, como eu disse, a situação é diferente. O FMI desapareceu, digamos, um pouco da fotografia e o ISM integra de forma permanente a arquitetura da União Europeia e isso, para as próximas crises, digamos assim, diria que o ISM vai aparecer mais. Pronto. E o ISM, pronto, a criação do ISM, acredito que o João até falou já aí um pouquinho mais sobre os motivos da criação do ISM, porque nós vimos que no final de 2024, países como a Irlanda, Portugal e Grécia situavam-se, receberam um empréstimo do IFSF, em que situava-se 18 bilhões para a Irlanda, 25 bilhões para Portugal e 127 bilhões para a Grécia. E então avançou-se com a criação do IFM. Quais foram os motivos jurídicos e organizacionais? Será que foi um detrimento de se proceder a uma alteração ou alargamento da instituição inicial, IFSF? A razão foi sobretudo contabilística, porque como eu disse, o IFSF é um SPV, uma Sociedade Anónima de Direito Luxemburguês, tem um capital social bastante limitado, são cerca de 28 milhões. E com base nesse capital concedeu empréstimos de mais de 200 mil milhões. O que significa que para conceder esses empréstimos emitiu dívida em valor superior a 200 mil milhões. Perguntam vocês como é que é possível fazer isso com um capital social tão baixo, justamente por causa das garantias, as garantias soberanas, que eram garantias irrevogáveis prestadas pelos diferentes Estados-membros, que aliás eram complementadas com uma sobregarantia. Há um mecanismo de sobregarantia destinado a assegurar que 100% das emissões do IFSF sejam garantidas apenas pelos Estados-membros que têm a notação de risco mais alta. Ou seja, os melhores garantes cobrem 100% das emissões do IFSF, apesar de todos os Estados-membros serem garantes de todas as emissões, ok? Excepto os beneficiários de assistência financeira, que são Stepping Out Guarantors. Isso significa que o esforço é partilhado, mas significa também que, do ponto de vista dos nossos investidores, dos investidores do IFSF, eles têm, digamos assim, a salvaguarda de que 100% do valor emitido e subscrito por eles é garantido exclusivamente pelos garantes que têm uma notação de risco maior. Qual é que era a consequência deste esquema de garantias? A consequência é que para o Eurostat todos os montantes emitidos pelo IFSF, na medida das percentagens garantidas pelos diferentes Estados-membros, contam para o déficit público desses Estados-membros. Portanto, existe um look-through da dívida emitida pelo IFSF na dívida pública dos garantes. Coisa que não existe no ISM. Porquê? Justamente porque existe essa estrutura de capital dos 80 mil milhões
e porque existe uma robustez do governance interno do ISM que faz com que as agências de rating e o Eurostat considerem o ISM uma instituição própria que, como tal, não tem a sua dívida, digamos assim, a acumular à dívida pública dos seus acionistas. E esta diferença é absolutamente fundamental. Há também uma outra vantagem que é a seguinte: o rating do ISM, justamente porque não existe este link tão próximo com o rating dos garantes, é imune às variações da notação de risco dos Estados-membros. É por isso que, quando, por exemplo, os nossos maiores acionistas conhecem alterações do rating, o rating do IFSF normalmente altera também, acompanha, ao passo que, no caso do ISM, isso não acontece. Existem outras razões, digamos assim, menos financeiramente relevantes, mas igualmente importantes. O ISM, quando foi criado, através do Tratado de Direito Internacional Público, tornou-se automaticamente beneficiário de muitas isenções regulamentares que normalmente são previstas na lei para organismos internacionais que têm um mandato de política pública específico. Isso não é possível de alargar ao IFSF, que era uma sociedade de direito luxemburguês. E a verdade é que havia muitas regras que criavam rigidez e um pouco de entropia no sistema que se continuaram a aplicar ao IFSF. Dou-vos um exemplo. O IFSF, na verdade, não é uma instituição que existe ao lado do ISM, é apenas um nome. O IFSF não tem staff próprio. Existe um Service Level Agreement entre o IFSF e o ISM, e eu e todas as pessoas do ISM gerem as duas instituições. O nosso modelo de governo interno tem, digamos assim, um Managing Director, que se chama Pierre Gramanha, que era o ex-ministro das Finanças aqui de Luxemburgo, que faz a gestão, digamos assim, do mecanismo europeu de estabilidade, em termos que são muito mais amplos do que aqueles que são permitidos a um CEO, de acordo com o direito luxemburguês, em que tem os poderes muito mais limitados, só pode fazer gestão corrente, e todas as outras decisões têm que ser tomadas pelo Conselho de Administração, que no caso do IFSF e também no caso do ISM é composto pelos secretários de Estado, que são políticos, com uma agenda política, e que naturalmente não têm disponibilidade para fazer a gestão, digamos assim, dos temas mais correntes de uma organização como o ISM e como o IFSF, o que naturalmente transcendem muito aquilo que são os poderes permitidos ao CEO ao abrigo do direito societário luxemburguês. Existem outras regras, podia dar outros exemplos, como, por exemplo, regras sobre a regulamentação sobre branqueamento de capitais ou sobre abuso de mercado, que não faz sentido, não se aplicam pela natureza das coisas a organizações com um mandato como o ISM, e, portanto, pela natureza das coisas, como eu disse, estão automaticamente excluídas do âmbito de aplicação. Para nós não estavam para o IFSF, que tinha que se sujeitar a elas, e, portanto, tudo isto contribuiu para que, digamos assim, houvesse muitas vantagens em acelerar o calendário da criação do ISM. Ok, muito bom. João, para além das dívidas que referimos na pergunta anterior, ainda no final de 2024, estavam em balanço as seguintes dívidas ao ESM, ao ISM, nesse caso. Espanha, 12 bilhões, Chipre, 6 bilhões de euros, nesse caso, a Grécia, 60 bilhões. Já houve alguns reembolsos também antecipados ao IFSF e ao ISM. Inclusive, houve em 2019 por parte de Portugal e alguns por parte também da Espanha, alguns reembolsos. Nesta senda, quais são os fatores que são tidos em conta pelo ISM e o IFSF ao quando de pedidos de países para realizar um reembolso antecipado?
Bom, essencialmente nós olhamos para a situação financeira de longo prazo desses países. Porquê? Justamente pelo aquilo que eu dizia antes. Nós, quando concedemos empréstimos, quando prestamos a nossa assistência financeira, fazemos-lo com maturidades muito longas. Okay? Essa é uma diferença, aliás, que separa o ISM, por exemplo, da assistência financeira do Fundo Monetário Internacional. Trabalha com maturidades bastante mais curtas. E, portanto, ao fazê-lo assim, com maturidades muito longas, para nós o que é importante é que qualquer possibilidade de reembolso antecipado não comprometa a situação financeira de longo prazo desses países. E este risco poderia surgir, por exemplo, se o país em causa tivesse a substituir dívida barata por dívida cara. Ou se tiver a contrair nova dívida, para lhe permitir fazer o reembolso antecipado, com vencimentos, com datas de vencimento muito concentradas. Isso podia criar, por exemplo, determinados picos no seu perfil de dívida, coisa que para nós, digamos, é de evitar, naturalmente. Existe uma terceira dimensão para a qual também olhamos, que tem que ver com o impacto nos outros mutuários. Ou seja, o ISM trabalha com um esquema de Diversified Funding Strategy, o que significa que há um pote comum. Os nossos programas de dívida levantam dinheiro que vão para um pote comum, a uma taxa de financiamento comum, que é, digamos assim, comum a quem? A todos os Estados-membros beneficiários. Isto nem sempre foi assim, nem sempre é assim. Porquê? Porque, por exemplo, o IFSM e também o IFSF no início trabalhavam numa lógica back-to-back. Ou seja, nós tínhamos que emprestar 4 mil milhões à Irlanda. Fazíamos a emissão de 4 mil milhões. E se fizéssemos a emissão a 7 anos, significava que aqueles 7 mil milhões tinham que ser reembolsados também na mesma maturidade das obrigações emitidas. Isso agora não funciona assim. Funciona numa base de Diversified Funding Strategy. E, portanto, temos uma maturidade média, fazemos rollover, naturalmente, nessa lógica. Mas o que significa é que pedidos de reembolso antecipado, ou seja, reembolsos antecipados, quando eles acontecem, têm um impacto nesta pool. E isto significa que nós devemos minimizar esses impactos, porque, na verdade, um pedido de reembolso pode significar que os que ficam pagam mais. E, portanto, o que nós fazemos é tentar minimizar tudo isto e, na verdade, temos conseguido fazê-lo. Temos conseguido fazê-lo com sucesso. Queria apenas notar que, além desta lógica, digamos assim, que venho de descrever, que se aplica essencialmente aos pedidos de reembolso voluntários, existe também no nosso quadro outra coisa que são os reembolsos obrigatórios. E quando é que isso acontece? Acontece quando, por exemplo, um mutuário reembolsa antecipadamente outros credores, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional. Nesse caso, nós temos um direito que não é voluntário, é mesmo uma obrigação dos Estados de nos fazerem a nós um reembolso proporcional desses montantes. Ou, por exemplo, no caso de Espanha, quando há uma recapitalização de bancos, se houver uma venda, digamos assim, de ações dos bancos recapitalizados com dinheiro público, se isso acontecer com uma mais-valia para o Estado que aliena essas ações, o ISM pode solicitar o reembolso antecipado de parte ou da totalidade do produto dessa venda, de acordo também com os termos deste instrumento específico. E, portanto, estas são as considerações que entram em consideração, passo a redundância, no contexto dos reembolsos, sejam eles voluntários ou sejam eles obrigatórios. Ok. Eu vou aproveitar e pegar aqui um pouco a questão da Espanha. É, a Espanha, o empréstimo à Espanha foi um empréstimo diferente dos outros. Em primeiro lugar, foi o primeiro empréstimo concedido pelo ISM, e os empréstimos anteriormente haviam sido concedidos pelo IFSF. Em segundo lugar, foi desde logo anunciado como um empréstimo não ao Estado espanhol, mas aos bancos espanhóis.
o que justificou a ausência de aplicação de um programa de ajustamento à Espanha. Contudo, não foi exatamente assim. O empréstimo foi concedido ao Estado espanhol e que, por sua vez, emprestou aos bancos espanhóis. Muitos observadores, até parte da opinião pública, ficou com a sensação de que a Espanha foi favorecida, beneficiando da sua dimensão econômica e do seu consequente maior poder negocial. Com isto, o que venho perguntar é qual foi a base jurídica e também qual foi o racional que sustentou a decisão de não se aplicar um programa de ajustamento à Espanha. Isso é uma pergunta interessante, Irineu, porque na verdade deixa bem visível as diferenças que há entre a realidade e o marketing político. Aquilo que referiu, de facto aconteceu. Houve uma parte da percepção da opinião pública que ficou a pensar que o empréstimo tinha sido concedido aos bancos e não ao Estado espanhol, mas na verdade isso não aconteceu. Aliás, o ISM só pode emprestar a Estados soberanos, razão pela qual o tratado teve que ser alterado para que o ISM pudesse funcionar como backstop do SRF, porque naturalmente o SRF não é um Estado soberano e, como eu disse, de acordo com o tratado originário, o ISM só pode prestar assistência financeira a Estados soberanos. Agora, essa assistência financeira que está prevista, também nos termos do tratado originário, é composta por uma variedade de instrumentos que, enfim, vão desde dos programas de ajustamento macroeconómicos até linhas de crédito cautelares, passando pelos programas de compra de valores biliários em mercado primário, programas de compra de valores biliários, de obrigações soberanas em mercado secundário, existe também a recapitalização bancária direta e indireta. Ok? E, portanto, estes instrumentos, que são diferentes na natureza e no alcance, é normal que pressuponham diferentes graus de condicionalidade. Okay? Porquê? Porque cada programa tem a sua intenção e o seu objetivo e dirige-se a resolver um problema específico. E, portanto, é normal que as soluções para diferentes problemas sejam diferentes também elas próprias, não é? E foi isso que se passou com a Espanha. Foi apenas isso que se passou com a Espanha. O ISM concebeu um programa à medida do setor financeiro espanhol, que era esse o problema. Todos os fundos que foram concedidos à Espanha foram utilizados para recapitalizar bancos. E, portanto, toda a condicionalidade que foi acordada com a Espanha incidiu sobre o setor financeiro, mas isso não representou nenhuma vantagem específica para a Espanha, porque todos os Estados que solicitassem um programa de natureza igual teriam uma condicionalidade, digamos assim, também igual. Aliás, isto é visível anos mais tarde, quando, durante a crise do Covid, quando o ISM criou um novo instrumento, o Pandemic Crisis Support, também tinha uma condicionalidade muito limitada e completamente focada, digamos assim, na utilização dos recursos para fazer face aos efeitos da crise do Covid. E, portanto, isso revela que não é uma questão subjetiva, é objetivamente condicionalidade ajustada ao problema que se visa solucionar. Os fundos que foram desembolsados para a Espanha foram, por sua vez, transferidos para o Fundo Nacional de Recapitalização Bancária Espanhol, o FROB, que, por sua vez, os usou para recapitalizar os bancos. E tanto a Espanha como o FROB são partes da nossa documentação contratual. A Espanha é o mutuário, o FROB é o garante do reembolso do empréstimo, justamente porque tem este papel de intermediário dos fundos que foram recebidos. Ok, pronto. Muito bem, muito obrigado por essa chega, João. E pronto, virando-nos agora mais um pouco naquilo que inicialmente já tivera dito sobre o capital subscrito chamado do ISM.
Nós verificamos, não é? E pronto, há pouco tempo também nos deparamos com o novo relatório do ISM, que saiu agora dia 11, penso, dia 11 de junho. Uhum. E no final de 2024, em conjunto com o relatório 2025, em número redondo, o ISM tinha cerca de 80 bilhões de capital subscrito chamado e cerca de 90 bilhões de recursos captados via financiamento. A larga maioria dos quais captados através de emissão de títulos de dívida. Por sua vez, desses 170 bilhões, cerca de metade estava emprestada a Estados-membros, a auxiliados, no âmbito da missão do EJO, do ISM. E a outra metade estava investida em títulos de dívida. Isso também o João conseguiu nos dar essa chega. Mas a grande questão é, por que é que o ISM opta por captar recursos dessas duas fontes, que é o capital subscrito chamado, mais as dívidas, em vez de optar apenas por uma das fontes? E aproveitando também, por que que o ISM aplica metade desses recursos em títulos de dívida e outras entidades? Ou seja, por que não se limita apenas a emprestar aos países que necessitam? Ah, isso é justamente o traço característico do desenho do ISM. Ou seja, o ISM apresentou-se com este esquema do capital próprio, capital realizado, capital chamável, para substituir os problemas que resultavam do esquema das garantias, como eu já expliquei. De acordo com o tratado, e portanto é essa a intenção dos acionistas, dos Estados-membros, o capital deve servir apenas como a fonte principal da qualidade creditícia do ISM. E isto é algo que nos distingue não apenas do IFSF, mas também, por exemplo, do modelo de funcionamento do FMI. O FMI faz justamente isso. Os Special Drawing Rights, que são usados para fazer os desembolsos aos Estados-membros beneficiários da assistência financeira do FMI, são justamente o capital do FMI. São as reservas que os Estados-membros do FMI lá colocam. Isso faz com que os programas de assistência do FMI tenham duas características. Tenham custos relativamente elevados, ou pelo menos mais elevados do que os que nós conseguimos, e que tenham uma dimensão, um volume, digamos assim, o volume da assistência financeira também é limitado pelas contribuições relativas de cada beneficiário para o próprio capital do FMI. Okay? Existe um limite que não é possível ultrapassar. E uma terceira consequência, as maturidades da assistência financeira do FMI, que são relativamente curtas, muito mais curtas comparadas com as nossas. E isso resulta do quê? Resulta justamente de estarmos a usar recursos finitos que têm que servir para acudir a todos. Ou seja, e portanto significa que o FMI tem que o gerir sabiamente e apenas proporcionar dentro da medida do possível, assistência limitada e em condições muito específicas aos seus Estados-membros. O ISM queria fazer outra coisa ab início. O ISM queria emprestar em prazos mais alargados e queria emprestar volumes maiores. E para isso, os 80 mil milhões só poderiam ajudar se fossem alavancados para conseguir uma capacidade, digamos assim, de empréstimo superior, que fosse alavancada nos 80 mil milhões que ficam lá apenas como garante da tal qualidade creditícia do ISM. E foi justamente isso que aconteceu. Portanto, nós, com os 80 mil milhões de paid-in capital, temos uma capacidade de empréstimo de 500 mil milhões. Okay? Se usássemos esses 80 mil milhões, a nossa qualidade de crédito para fazer a assistência financeira propriamente dita, naturalmente esse montante ficaria em risco e, portanto, a nossa qualidade de notação de risco, o nosso rating também baixaria naturalmente e o nosso âmbito de ação seria muito mais limitado.
Portanto, o paid-in capital do ISM tem, de acordo com o tratado, que obedecer a 4 objetivos bastante estritos, que é o de garantir liquidez, ou seja, caso nós tenhamos um problema e não consigamos fazer o rollover da nossa dívida, pois naturalmente o paid-in capital está lá de forma a assegurar que os nossos investidores não sofrem nenhum problema, nenhuma perda, não faríamos default perante eles, para justamente assegurar a disponibilidade constante da nossa capacidade máxima de empréstimos, que neste momento está nos 500 mil milhões, tal como definida pelos governadores, que são os ministros das Finanças, e além de garantir a tal qualidade creditícia do ISM, porque é que o ISM consegue conceder assistência financeira a custos baixos? Porque justamente se financia também a custos baixos e, portanto, o ISM transfere, digamos assim, para os beneficiários da assistência financeira os baixos custos dos seus próprios financiamentos junto do mercado. E isso só é possível porque o ISM tem um rating máximo e esse rating máximo só é possível justamente porque existe um rácio tão robusto entre aquilo que é o paid-in capital e a maximum lending capacity. Ainda no âmbito dos capitais subscritos, apesar do total de 80 mil milhões, o ISM tem um capital também subscrito pelos Estados-membros, pronto, atualmente é bastante elevado, ascendendo assim os 708 bilhões, o que compara com os 80 bilhões do capital chamado. Apesar de a probabilidade desse capital não chamado vir a ser chamado ser muito baixa, não deixa de ser um tema sensível, que surgiu num momento também sensível. Isso é no auge da crise da dívida soberana. Estes montantes ainda são um tema sensível de discutir nos dias de hoje, e à luz do tratado do ISM, quão fácil e célere é chamar esses capitais subscritos que ainda não se encontram chamados. Não, na verdade, esses montantes estão estabilizados desde que o tratado original entrou em vigor em 2012 e não têm sido batidos desde então, não são controversos. E analisando a lista de capital subscrito por país, notamos também que o caso grego é distinto, dado que o PIB nominal da Grécia diminuiu brutalmente entre 2010 a 2020, e a Grécia passou a ter um capital subscrito face ao PIB, que é o dobro da generalidade dos outros países. E sabemos que o tratado do ISM prevê a possibilidade de revisões das percentagens de contribuição. Então, esta situação atual da Grécia é desejável? As revisões das percentagens estão a ser realizadas de acordo com o tratado? E será que o tratado necessita de ser revisto por forma a garantir que as contribuições permaneçam equitativas? Bem, a questão é a seguinte: é um facto, e é verdade aquilo que o Irineu diz, que as contribuições de capital do ISM são baseadas na chave de capital do BCE, que, por sua vez, reflete, digamos assim, as realidades económicas e demográficas de cada Estado-membro. E estas estão em constante evolução. É por isso que a chave de capital do BCE é revista, salvo erro, de 5 em 5 anos, ou sempre que necessário. A chave do ISM baseia-se, não exclusivamente, mas baseia-se em larga medida na chave de capital do BCE de 2009. E eu digo quase, mas não inteiramente, porque as contribuições da Croácia e da Bulgária naturalmente não foram calculadas com base na chave de capital do BCE de 2009, porque estes dois países não a incluíam. Mas o que daqui decorre, de facto, é que a chave poderia ter sido atualizada, porque já passou algum tempo desde então. O tratado do ISM prevê ele próprio essa possibilidade. Em determinados casos definidos, o Board of Governors, que, insisto, são os ministros das Finanças,
podem decidir atualizar a chave de capital do BCE em consonância com a mais recente chave de capital do BCE. O que sucede é que até o momento o Board of Governors ainda não o decidiu fazer e, portanto, é por isso que a situação é a que é. Isto não é um assunto que, do ponto de vista do mercado, digamos assim, dos nossos investidores, seja particularmente um assunto, é um não assunto, diria. O que verdadeiramente importa para os nossos investidores, ou os investidores na dívida do ISM, são de facto algumas características intrínsecas que os mecanismos de chamada de capital do ISM têm, que mais ninguém no mundo tem. Esta dicotomia entre o capital realizado e o capital chamável significa que, justamente, tem de haver mecanismos que garantam que, se necessário, o capital pode ser chamado. E o Tratado do ISM prevê 3 situações em que isso pode acontecer. Uma por iniciativa do Board of Governors, por exemplo, para aumentar a capacidade de concessão de empréstimos. Pode também acontecer a pedido do Board of Directors, que são os secretários de Estado, se for necessário, por exemplo, para absorver perdas, sejam resultantes tanto do investimento do nosso paid-in capital ou de perdas nos empréstimos que concedemos aos nossos Estados-membros beneficiários. Mas, na verdade, aquilo que faz toda a diferença e é aquilo para a qual olham as agências de rating e os investidores é a chamada Emergency Capital Call, que é considerado o gold standard das chamadas de capital de instituições financeiras internacionais e que só nós é que temos. Portanto, o Banco Mundial, outras instituições gostavam de ter e não têm. A possibilidade de fazer estas Emergency Capital Calls, que são realizáveis por iniciativa do Managing Director, portanto, do nosso Managing Director, sem intervenção dos stakeholders, digamos assim, de natureza política, e que, no caso de serem feitas, têm que ser efetuados no prazo de 7 dias, o que é, digamos, extremamente veloz, comparado com os prazos de contribuições das outras que referi, que são de 2 ou 4 meses. Estas chamadas de emergência estão mesmo desenhadas para assegurar que, se necessárias, o dinheiro aparece lá, e é por isso que é considerado, digamos assim, a principal causa de robustez do sistema. Ok. João, também houve uma revisão do tratado do ISM, que cria a possibilidade do ISM funcionar como uma rede de segurança do SRF, que é o Single Resolution Fund, ou seja, concedendo auxílio em situações de crise bancárias em que o SRF se revela insuficiente. 19 dos 20 países da zona euro já ratificaram o tratado, porém falta a Itália. Pode contar-nos sobre como tem evoluído este processo de ratificação e, em particular, explicar por que é que a Itália ainda não ratificou? Há expectativa de que o tratado venha a ser ratificado? Bom, o tratado foi assinado por todos, inclusive pela Itália. Como disse bem, foi ratificado por todos, exceto a Itália. Portanto, eu aqui assinalaria 2 coisas. Primeiro, foi ratificado até pelos novos membros do ISM. A Croácia e a Bulgária já assinaram e já ratificaram. Falta, de facto, a Itália. As razões que têm sido apontadas para a falta de ratificação da Itália são essencialmente do foro interno, da política italiana, aquilo que foi formalmente usado como justificação para a rejeição do voto no Parlamento em dezembro de 2023 foi o facto de faltar no direito italiano um mecanismo que envolvesse o Parlamento
para, enfim, para se pronunciar em caso de chamadas de capital do ISM. Mas a verdade é que, mesmo após este voto negativo no Parlamento Europeu, pode ser submetido novamente a voto junto do Parlamento e, portanto, é perfeitamente possível que a Itália venha a ratificar a revisão do Tratado do ISM. Essa continua a ser a nossa expectativa e o nosso cenário Ok, base. ok. Quando? É o que falta saber. Pois. Ficamos todos nessa expectativa, então vamos monitorando até ter essa confirmação. É, também o novo regime fiscal da União Europeia, que entrou em vigor em 2024, no âmbito de uma revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, e que tem vindo a ser gradualmente implementado nos diversos Estados-membros. Veio introduzir uma lógica de planeamento e monitorização das trajetórias fiscais de médio dos diversos Estados-membros, tendo como um dos seus objetivos a redução do risco de ocorrência de dívidas soberanas. Na prática, o que muda no modo de funcionamento, nas competências do ISM com a introdução deste regime, João? Bom, o quadro orçamental da União Europeia é exatamente isso, uma competência exercida pela União Europeia e pelos Estados-membros, na qual o ISM não tem um envolvimento direto. Mas naturalmente importa-nos porque o objetivo de reduzir os riscos de crises da dívida soberana é de relevância direta para nós. E nesse sentido, o nosso Managing Director participa sempre nas discussões do Eurogrupo, incluindo na parte das reuniões que versa sobre a coordenação da política orçamental e sobre a sustentabilidade da dívida dos Estados-membros. Digamos assim, essa é uma primeira dimensão de impacto. A segunda é a seguinte: alguns dos nossos instrumentos de auxílio financeiro têm, em alguns requisitos e pressupostos, referências ao Pacto de Estabilidade e, portanto, nós estamos a procurar alinhar os nossos instrumentos com as alterações que foram introduzidas no quadro orçamental para justamente assegurar a consistência entre ambos um dia que eles venham ser chamados a ser utilizados. Mas esse processo é um processo que também está em curso atualmente. Ok, muito bom. Ok. João, para finalizarmos, e essa é uma das últimas questões que temos aqui, e pronto, deixa eu fazer um apelo aqui aos aos nossos participantes. Quem tiver alguma questão poderá deixar aqui no chat e será colocada. Teremos aí provavelmente uns 2 ou 3 minutos. Caso não tenha questão, então, espero que consigamos atingir as expectativas. João, em toda a história do IFSF e o ISM permaneceram como credores relevantes de alguns países. E no final de 2024, Irlanda, Portugal, Espanha, Chipre e Grécia ainda deviam um total agregado de cerca de 250 mil milhões de euros. Porém, essa dívida, essas dívidas estão a ser gradualmente saldadas. Se não houver mais nenhuma crise soberana, e assim esperamos que não haja, né? Com o passar dos anos, estas dívidas vão diminuindo e aliviando naturalmente aquilo que é a responsabilidade do ISM. Como vê o futuro do ISM, tanto num cenário em que se verifica uma nova grande crise financeira e num cenário em que conseguimos evitar crises financeiras? Pronto, isso aqui estamos a nos referir apenas, conforme dissemos já logo no início, tivemos o relatório de 2025 apenas do ISM, do IFSF ainda não tivemos. Então, como é que podemos ver aqui o futuro do ISM quanto a uma crise ou quanto à inexistência de uma crise financeira?
Obrigado, Ireneu. Eu acho que isto nos permite acabar exatamente como começámos. Ou seja, o facto de estarmos agora a passar por momentos de instabilidade geopolítica, de guerras, de volatilidade nos mercados, sem que isso se reflita num aumento descontrolado dos spreads soberanos europeus, não é obra do acaso. Ou seja, o ISM existe hoje, quando não existia antes, e faz agora parte de uma arquitetura permanente de gestão de crises na União Europeia, o que por si só é um valor em si mesmo. Existem efeitos tranquilizantes evidentes para os mercados financeiros, inclusivamente ao nível da formação de preços da dívida dos nossos Estados-membros beneficiários e não beneficiários, que resulta pura e simplesmente da existência do ISM e da sua capacidade de financiar nos tais montantes, os 500 mil milhões que referi, mesmo que esses montantes não estejam a ser utilizados em cada momento concreto. Obviamente que a parte desses 500 mil milhões que foi utilizada numa lógica de longo prazo, com maturidades muito longas, e, portanto, o nosso horizonte temporal com esses Estados-membros beneficiários também ainda se estenderá pelas próximas décadas, e o diálogo que vamos manter com esses países também será um diálogo estreito e permanente, pelo menos como eu consigo antecipar o futuro ao dia de hoje. A verdade é que o mundo está a ficar um lugar perigoso, cada vez mais perigoso, e o facto de termos essa capacidade de empréstimo de 500 mil milhões com um rating AAA e com a capacidade de mobilizar fundos, se calhar ainda mais, em volumes maiores e tão rapidamente, significa que nós estamos aí e que estamos capacitados para responder a futuras crises que possam surgir. E isso num mundo em que a incerteza global se tornou o novo normal, parece-me que é particularmente bem-vindo. Pois é, pois é, João. As questões da comunidade CFLT, de língua portuguesa neste caso, são estas, e pronto, ficamos muito satisfeitos. Vamos recorrer aqui rapidamente ao chat para ver quais são as questões que os nossos participantes deixaram. Temos apenas uma questão, que é do José Neto, em que o José Neto diz que mencionou que os secretários do Estado fazem parte do Board of Directors do ISM. Em termos de governo interno, o ISM tem autonomia para prestar assistência aos países de forma inteligente, sem intervenção dos acionistas, e para fazer as tais chamadas de emergência sem que essas decisões sejam políticas e tenham de passar pelo crivo dos acionistas. A Essa foi a resposta questão do José sim, Neto. eu vi, agradeço a questão ao José Neto. São duas perguntas diferentes, com resposta também diferente. A resposta às chamadas de emergência é sim, é justamente por isso que são consideradas o gold standard, porque basta apenas a iniciativa do Managing Director, que é, digamos assim, o órgão de governo interno do ISM, para a prestação de assistência financeira, para conceder empréstimos. Aí a resposta já é não. A prestação de assistência financeira exige a resposta, o acordo unânime de todos os Estados-membros. E, portanto, é impossível o ISM prestar assistência financeira sem o acordo unânime de todos os seus membros. Já agora, uma pergunta de follow-up. Pode atuar no mercado secundário? Se o instrumento solicitado for um programa de intervenções em mercado secundário, sim, é possível. Isso é um dos instrumentos previstos no tratado. Ok, bem, obrigado, João. Bem, muito bem. José, muito obrigado pela questão. O Fábio Afonso fez aqui uma questão que eu acredito que está a referir-se do FMI. Disse: Angola poderá beneficiar-se do mecanismo do IFM. Eu acredito que aqui O estará. FMI
Sobre o FMI eu não posso responder, mas eu suponho que sim. Sim, sim. Pois é, essa é a resposta. Exatamente, é um sim, né? É, Espero que pronto. sim, pelo menos. Pronto. Eu não sei se temos mais participantes que têm alguma questão. Se não, reiteramos os nossos agradecimentos ao João. Foi muito, muito produtivo esse encontro. Aprendemos muito com o João, foi uma grande partilha de experiência aqui, e sei também que muito ficou por aprendermos, né? Então, esperamos o João nos próximos eventos. É sempre um prazer e uma honra termos aqui o João conosco. Muito bem. Quando a Itália finalmente ratificar o tratado, depois o Isso, Miguel isso. organiza uma segunda sessão, um Isso. refresher da sessão. Exatamente, isso é essa é a expectativa, Muito exatamente. bem, muito bem. Eu agradeço novamente o Pronto. convite e continuação de bom dia para todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Miguel.